A origem do braquial. Ele tem metade antero-inferior do húmero, inserção, processo coronoide e tuberosidade braquial da una. A ação do braquial. Motor primário da flexão do cotovelo. Tem a mesma eficiência em qualquer posição radionar. Então, por que o braquial ele é descrito como cavalo de força entre os flexores de cotovelo? Por isso, porque ele tem a mesma eficiência para realizar a flexão de cotovelo em qualquer posição radionar. Você deve estar se perguntando, quais são as posições radionar? A posição radionar é a posição de supino, da posição supinação, de pronação e a posição neutra. Então, o braquial é motor primário da flexão do cotovelo. E olhando para essa imagem, vou fazer a mesma pergunta para você. A mesma pergunta que eu fiz com relação ao tríceps braquial. Só que agora, como você está estudando, você acabou de perceber a pegadinha que eu fiz no tríceps braquial e você agora vai pegar rapidamente e vai responder rapidamente a pergunta que eu vou fazer agora. Porque você já está atento, já está desenrolado. Vamos lá. Qual o músculo que passa na articulação do cotovelo? Essa é a pergunta. Qual o músculo que passa na articulação do cotovelo que faz somente flexão de cotovelo? Que faz somente flexão de cotovelo. Você, na hora, com certeza, já respondeu músculo braquial. Com certeza você já respondeu braquial. Por quê? Porque nós temos o músculo bíceps braquial. Você com certeza deve estar se lembrando que o músculo bíceps braquial, ele faz, além da flexão do cotovelo, faz flexão, adução, rotação interna e flexão horizontal do ombro, além de participar na supinação. O músculo braquiorradial, ele faz também, sua ação também é a de flexionar o cotovelo, porém ainda é discutida a atuação dele na pronossupinação, acredito que você se lembra disso. E o braquial agora, ele é o motor primário da flexão de cotovelo e ainda é chamado como o cavalo de força entre os flexores do cotovelo, porque ele tem a mesma eficiência em qualquer posição radionar. Essa é a resposta correta. Qual a resposta correta? Qual pergunta? Pergunta é essa. Qual o músculo que passa na articulação do cotovelo que faz somente flexão de cotovelo? Resposta: músculo músculo braquial. Você consegue perceber ele aí, o músculo braquial, ele está em verde, certo? Não confundir com esse músculo que está acima aí, vermelho, tá bom? O músculo braquial é esse músculo que está em verde. Você consegue perceber a sua origem, que é a metade antero-inferior do húmero, e a sua inserção no processo coronoide e tuberosidade braquial da una, certo? Vamos para o próximo músculo. Pronador redondo. O pronador redondo é um pequeno músculo com duas origens, situado na parte anterior do antebraço e disposto obliquamente entre a una e o rádio, parcialmente coberto pelo bráquio radial. Então, parcialmente ele fica por baixo do bráquio radial. Origem do pronador redondo. Uma porção do epicôndilo medial do húmero e outra no processo coronoide da una. Inserção.
próximo ao centro do rádio, em sua superfície lateral. A ação do pronador redondo contribui na pronação e na flexão do cotovelo. Então, o pronador redondo tem duas ações. Ele faz pronação e também flexão do cotovelo. Então, esse é o músculo pronador redondo. Você consegue perceber ali, um pouco mais acima, a primeira porção dele que está no epicôndilo medial do húmero. E a outra porção, um pouco mais abaixo, já passando depois da articulação do cotovelo, está no processo coronoide da ulna. E sua inserção, um pouco mais abaixo, no lado oposto, está próximo ao centro do rádio, em sua superfície lateral. Próximo músculo. Repetindo, o pronador redondo faz pronação e flexão de cotovelo. Pronador quadrado. Então, o pronador quadrado é um fino feixe quadrado de fibras. É um fino feixe quadrado de fibras paralelas, situado profundamente na parte anterior do antebraço, próximo ao punho. A origem do pronador quadrado: no quarto inferior da face anterior da ulna. No quarto inferior, então você vai pegar a ulna e vai contar 4 partes. Então, na parte quarto inferior, está na face anterior da ulna, né? Inserção: no quarto inferior, vai pegar o rádio, vai encontrar 4 partes também. Então, na quarta parte inferior da face anterior do rádio, como mostra ali na imagem. Nessa imagem que você está vendo, o polegar está lateralizado e a palma da mão está para frente, como se a palma da mão estivesse voltada para você. Ação do pronador quadrado: motor primário da pronação. Então, nós temos o pronador redondo, que faz 2 movimentos, e o pronador quadrado, que faz apenas a pronação. Ele é motor primário da pronação. Próximo músculo. Supinador. Supinador é um músculo largo situado embaixo do bráquio radial. É um músculo largo situado embaixo do bráquio radial e dos músculos extensores, unido ao epicôndilo lateral do húmero. Então, origem do supinador: epicôndilo lateral do húmero e crista supinadora da ulna. Origem do supinador: epicôndilo lateral do húmero e crista supinadora da ulna. Inserção do supinador: superfície lateral do terço superior do rádio. Então, fica na superfície lateral. Você vai pegar o rádio, vai contar três partes, vai dividir o rádio em 3 partes. Então, fica na parte superfície lateral, na parte superior, na terça parte superior do rádio. Ação do supinador: supinação lenta, sem resistência e rápida, com o cotovelo estendido. Então, o supinador, ele faz o movimento de supinação lenta, sem resistência, e rápida, com o cotovelo estendido. Então, quando o cotovelo está estendido, ele faz supinação rápida. Mas quando o cotovelo está flexionado, a supinação é lenta quando não tem resistência. Então, esse é o músculo supinador. A gente consegue perceber aí a origem claramente dele, a parte mais superior, que é o epicôndilo lateral do húmero, e a crista supinadora da ulna,
né? Então tem um húmero mais em cima, um pouco mais abaixo a crista da una, crista supinadora da una, e a inserção um pouco mais abaixo, você consegue perceber ali na parte lateral e terço superior do rádio. Bem interessante. Vamos para a análise cinesiológica. Então, para a gente poder fazer a análise cinesiológica, antes de fazermos a análise cinesiológica, eu quero fazer duas perguntinhas para você, tá bom? Então, duas perguntinhas rápidas antes de iniciarmos a nossa análise cinesiológica. Vamos lá para a primeira pergunta, são apenas duas. Primeira pergunta, e eu vou lhe dar 30 segundos para você responder. Vamos lá. Primeira pergunta é o seguinte: cite os dois músculos que fazem o movimento de supinação. Cite dois músculos que fazem o movimento de supinação. Então você vai ter 30 segundos a partir de agora. Ok. Então vamos lá para a resposta. Pergunta foi: cite os dois músculos que fazem o movimento de supinação. E os dois músculos são... Resposta: os dois músculos são, primeiro, o bíceps braquial, segundo, o músculo supinador. Você deve estar perguntando, mas o supinador, ok, eu entendo que ele faz supinação, mas o músculo bíceps braquial, não, ele faz flexão de cotovelo. Eu vou mostrar para você, só um instante. Está aqui embaixo, na última linha dessa imagem, você vai ter lá, excelente supinador. Então, a ação do músculo bíceps braquial é um excelente supinador. E quando a gente vai agora para o músculo chamado supinador, ação, supinação. Pronto, a primeira resposta correta. Os dois músculos são o músculo bíceps braquial e o músculo supinador. Vamos para a segunda pergunta. Segunda pergunta. E eu vou lhe dar apenas 30 segundos para responder, porque também é uma questão fácil. Vamos lá. Quantos músculos, quantidade. Quantos músculos fazem o movimento de extensão de cotovelo e quantos músculos fazem o movimento de flexão de cotovelo? Então é somente essa pergunta. Então você vai ter que verificar a quantidade, vai ter que contar quantos músculos fazem o movimento de extensão do cotovelo e quantos músculos fazem o movimento de flexão de cotovelo. Pronto, 30 segundos para responder. Ok. Então, você já deve ter visto a quantidade de músculos que fazem extensão do cotovelo e a quantidade de músculos que fazem flexão do cotovelo.
Você já deve ter escrito a resposta, mas vamos responder agora. Então a resposta é a seguinte: existem dois músculos que fazem extensão do cotovelo e existem 4 músculos que fazem a flexão do cotovelo. Vamos mostrar agora. Primeiro músculo que faz a extensão do cotovelo é o tríceps braquial. Segundo músculo que faz a extensão do cotovelo é o músculo ancônio. Primeiro músculo que faz a flexão de cotovelo é o músculo bíceps braquial. Segundo músculo que faz a flexão do cotovelo é o músculo braquioradial. Terceiro músculo que faz a flexão do cotovelo é o músculo chamado músculo braquial. Quarto músculo que faz a flexão do cotovelo é o músculo chamado pronador redondo. Você deve estar se perguntando, mas para que eu devo saber a quantidade de músculos que fazem a extensão do cotovelo? E para que eu devo saber a quantidade de músculos que fazem a flexão do cotovelo? Isso, se você chegou até aqui, aos 49 minutos de videoaula, você pergunte ao professor em sala de aula. Você pode me perguntar em sala de aula, que eu vou lhe responder, mas você tem que me perguntar assim: professor, o senhor me pediu para perguntar em sala de aula, existem 2 músculos que fazem a extensão do cotovelo e existem 4 músculos que fazem a extensão do cotovelo. Aí você vai me dizer o nome dos músculos que fazem a extensão do cotovelo, né, que a gente já falou aqui, e você vai me dizer os 4 músculos que fazem a flexão do cotovelo. Professor, por que a gente precisa saber disso? Você me pergunta, né, pode me perguntar, que eu vou lhe explicar em sala de aula, tá bom? Agora vamos para a nossa análise cinesiológica. Análise cinesiológica. Então você vai ter aqui a articulação do cotovelo, nós estamos estudando a articulação do cotovelo, e você vai ter esse movimento como mostra essa imagem. Você vai ter o movimento do antebraço, que faz esse movimento de pronação, semipronação e supinação. Nós já falamos que você vai pegar em algum livro, em alguma literatura, que esse movimento do antebraço, que esse movimento da articulação radionaproximal, muitas vezes é chamado de pronação, semipronação e supinação. E outros livros, você vai pegar que esse movimento do antebraço, que esse movimento da articulação radionaproximal, é chamado de pronação, neutro e supinação. Então, há uma substituição da nomenclatura semipronação pela nomenclatura neutro ou neutra, tá bom? Então, na articulação do cotovelo, nessa imagem, você vai escrever no seu caderno e vai pedir para o professor dar o visto em sala de aula, apenas fazer isso. O professor vai dar uma olhada, você vai ter que mostrar, você não precisa bater a foto, colar, nem desenhar, não precisa fazer disso. Você apenas precisa colocar que foi pedido para fazer uma análise cinesiológica do movimento pronação, semipronação e supinação. Na verdade, são 2 movimentos, certo? O primeiro movimento é da pronação, semipronação e supinação. E você vai ter que escrever a resposta. Qual a articulação que faz esse movimento? Eu já dei a resposta, né, um pouco agora no começo. Então você já sabe qual articulação faz esses movimentos. Quais músculos fazem esses movimentos? E qual o eixo desses movimentos?
Então você vai apenas responder no seu caderno e vai pedir para o professor dar um visto ao final da aula, né, ou no início, depende de como o professor vai orientar isso. Ele vai apenas pegar o caderno e dar aquele visto ok, né? Coloca a data direitinho, tá bom? Então, você vai responder da articulação não, desculpa, desse movimento do antebraço, esse movimento de pronação, semipronação ou supinação, pronação, neutro ou supinação, qual articulação que faz esse movimento, quais músculos fazem esse movimento e qual o eixo que passa para ser realizado esses movimentos. Tá bom? Então você vai fazer isso e vai entregar para o professor em sala de aula poder dar o visto. Vamos para a nossa próxima análise cinesiológica. Aqui você vai ter essa imagem com esse movimento. Você vai ter o braço estendido ao lado do corpo, estendido, cotovelo estendido. Quando o cotovelo faz flexão, né? Você percebe aí na imagem a flexão de cotovelo, o antebraço, com a palma da mão virada para cima, vai para a região anterior do corpo. Então, quando o cotovelo faz extensão, o antebraço volta para a posição na parte lateral do corpo. Fica estendido o cotovelo. Então você tem aí um movimento de flexão e extensão do cotovelo. Flexão e extensão do cotovelo. Então, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar fazer a mesma coisa da imagem passada. Você vai escrever a pergunta, né? Primeira pergunta foi aquela. Segunda pergunta agora é essa. Né? Na verdade são 3 perguntas, né? Aquela passada foi a segunda e essa foi a terceira. Já eu vou passar todas as perguntas. Então, terceira pergunta agora. Você vai colocar no movimento de flexão e extensão do cotovelo. No movimento de flexão e extensão do cotovelo. Responda. Qual articulação que faz esses 2 movimentos? Está fácil a resposta, assim como a outra. Quais músculos fazem este movimento? Também está muito fácil essa resposta. E aqui eu quero que você escreva a totalidade dos músculos. Lembra que nós fizemos a conta? Existem 2 músculos que fazem a extensão do cotovelo. Existem 4 músculos que fazem a flexão do cotovelo. Então escreva todos os nomes dos músculos, dos 6 músculos, né? 2 que fazem a extensão, 4 que fazem a flexão do cotovelo. Escreva o nome completo do músculo, tá bom? Nada de colocar só bíceps não, ou só tríceps não. Coloca o nome completo. Bíceps braquial. Músculo bíceps braquial. Músculo tríceps braquial. E o terceiro ponto, qual eixo que é realizado esse movimento de flexão e extensão do cotovelo. Tá bom? Vamos agora lembrar. Já anotou direitinho e agora a gente vai lembrar as 3 perguntas. E as 3 perguntas são: primeira pergunta, você vai mostrar a quantidade de músculos que fazem extensão do cotovelo e o nome deles, a quantidade de músculos que fazem extensão do cotovelo, flexão de cotovelo e o nome deles, repetindo, quantidade de músculo e os nomes que fazem extensão do cotovelo, quantidade de músculos e nome dos músculos que fazem flexão de cotovelo, e perguntar ao professor por que essa diferença. Porque só existem 2 músculos que fazem extensão do cotovelo e 4 músculos que fazem flexão do cotovelo. Por que isso? Segunda pergunta.
você vai ter que mostrar naquela primeira imagem, né, que é do movimento de pronação, semipronação e supinação, qual articulação que faz aquele movimento, quais músculos fazem aquele movimento e qual eixo faz aquele movimento. E terceira questão, você vai responder no movimento de flexão e extensão do cotovelo, qual articulação faz esse movimento, passa esse movimento de flexão e extensão do cotovelo, quais músculos fazem flexão e extensão do cotovelo e qual eixo que passa esse movimento de flexão e extensão do cotovelo. Lembrando que a primeira pergunta você vai perguntar ao professor para ele explicar em sala de aula para toda a turma por que dessa quantidade de músculos, né? Extensão ser menor do que os músculos de flexão do cotovelo. E na segunda e terceira questão, você vai apenas pedir para o professor dar o visto na sua resposta, tá bom? Então no próximo encontro você já vai levar a resposta e pedir para o professor apenas dar o visto para você. Então, pessoal, para você eu desejo bom estudo, bom trabalho, ok? E aqui nós encerramos a nossa aula 6 da disciplina de cinesiologia, da cadeira de cinesiologia, que falamos sobre a articulação do cotovelo. Bom estudo, bom trabalho, faça as questões e nos vemos em sala de aula. Até mais.